Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, representando o HackMG, o Reatrans, a nossa rede de infosfobia, e de antemão eu já convido todas e todos a participarem conosco, porque nós precisamos de fortalecer esse combate para uma coisa que acontece bastante aqui no Instituto, assim como acontece na sociedade, que é a LGBTfobia, além das questões relacionadas ao racismo. Nós nos reunimos quinzenalmente, às terças-feiras, do horário de meio-dia até 15 para 1. Eu sei que vocês estão sabendo que a de manhã está saindo, cheio de fome, mas de repente nós fortalecermos esse vínculo para combater essas questões que estão muito presentes em nosso campus. Eu vou trazer alguns dados aqui. Além de estarem presentes na sociedade, nós sentimos a necessidade de um engajamento, principalmente no ensino médio maior. Quem coordena sou eu, a Davi, que é uma aluna trans, e a Maria, que é outra aluna trans de ensino médio. A Davi, que era do Educação Superior, da turma de letras, e agora ela teve que trancar, mas ela continua como aluna nossa nessa coordenação. E nós sentimos muita falta do pessoal do ensino médio. Eu não dou aula no ensino médio, então talvez esse seja um fator que dificulte, esse vínculo nosso, tudo, mas acho que nós somos muitas e precisamos fortalecer esse trabalho, fortalecer esse vínculo, para que quando os LGBT-fóbicos e as LGBT-fóbicas e as racistas e racistas perceberem, nós estamos dominando aqui o nosso território, que depende muito dessa força, e nós temos bastante coisa rolando e vamos ver se a gente consegue dialogar aqui, tá? Vamos lá, dando esse combate ao racismo e à LGBTfobia no ambiente escolar. Eu vou trazer alguns dados aqui, que são dados de pesquisas que têm rolado desde 2016, por entidades governamentais e não governamentais também, que relatam o quadro em que se encontram essas questões dentro da educação brasileira. Então, assim, o que nós vamos sugerir, que nós estamos sugerindo para que pensemos essas temáticas, Dentro da escola estão lá os corpos negros, os corpos LGBT, API+, tá legal? E os corpos conflitantes, quer dizer, são corpos conflitantes mais espaço escolar. Eu peguei ali, nessa parte dos corpos conflitantes, eu peguei uma foto aqui, uma das cenas da ocupação de 2016, que o ensino médio fez, no estado de São Paulo, que foi super interessante, porque o pessoal velho como eu, ou até mais novo, ele costuma dizer que essa juventude não pensa, essa juventude não faz, essa juventude não faz, e aí, não pensa o quê? Do jeito que você pensava? Não fala do jeito que você falava? Não tem, assim, antigamente brincava assim, agora não se brinca, a molecada não sabe o que é brincar, e aí imagina a dificuldade que eu tenho para conversar com amigos meus que não estudam essas coisas, que não fazem essas coisas, para dizer, não, brincam, mas brincam de outra coisa, o contexto é outro, as coisas são outras. Antigamente não tinha tanto gay, tanto LGBT, antigamente, poxa, sempre teve, desde que o mundo é mundo, só que não se tinha espaço para falar sobre essas coisas. É uma pouca vergonha, eu vou nos lugares, vejo 2 homens e 2 mulheres e 2 mães, 2 pais. Mas o que é muita vergonha? Se é pouca vergonha, o que é muita vergonha? Então, assim, antes não se falava, nunca teve essa bobagem de racismo e tudo mais. O Brasil não é racista, aquele lance lá do mito da democracia racial que tanto dificulta a nossa atuação nessas questões. Então, enfim, vamos pensar, assim, eu convido-lhes a pensar nesse contexto. E nada melhor do que vocês, que são jovens, estão aqui e entendem muito mais do que eu do contexto da realidade que vocês vivem, por conta de serem contemporâneos essa realidade. Daqui a 17, 18 anos, vocês não entenderão tanto quanto as pessoas que tiverem 17, 18 anos naquele momento. E assim, se você quiser entender um pouco, a gente tem que. A Adriana também é professora
professora daqui, então a gente tem que se fazer ouvindo, né? Então, ensina-se ouvindo, né? E aprende-se falando. Nós temos assim, ouvido aqui, visto e registrado. Tá? Aí fica. Não, pode continuar. Aqui, a gente teve uma situação semana passada, retrasada, da fala de uma aluna trans que estava falando sobre uma questão transfóbica, mas é uma questão transfóbica que eu acho bastante particular, bastante peculiar. Por quê? As pessoas não falam com ela. Então, às vezes, a gente tem na nossa cabeça que, tipo, o racismo, a LGBTfobia vai ser um ataque. E às vezes não é um ataque. Se fosse um ataque, talvez seria até melhor. Porque se você me ataca, eu te ataco de volta, como disse a grande filósofa Inês Brasil. Você me ataca, eu te ataco outra vez, e a gente parte para o conflito. Agora, a hora que ninguém conversa com você, a hora que ninguém entra em contato com você, mas se você sorrir, a pessoa sorri de volta, mas ninguém comunica algo que seja importante. É um isolamento que talvez seja muito pior do que um tapa na cara, e esse sim a gente comete. Quando ela falou isso, eu pensei que uma das primeiras pessoas que eu trabalhei que tinha uma questão de necessidades especiais, eu fui trabalhar no Instituto Federal, tinha uma funcionária que era anã. Eu não sabia o que fazer, e falo isso para minha vergonha, então eu estava tentando não olhar para ela, não falar para ela, porque eu não sei, será que eu olho, será que eu não olho, será que eu menciono, será que eu... E daí, por sorte, ela mesma veio falar comigo, porque ela é uma pessoa bastante aberta, e daí sim, eu fui começando a falar, e de repente já não era mais estranho eu estar conversando com uma pessoa que tem 1 metro de altura, por exemplo. Então, às vezes não há intenção de cometer o erro, mas se você não tiver a consciência de que você precisa ter um olhar diferente para algumas pessoas, você vai cometer esses erros. E às vezes um dos piores erros que você pode cometer é não olhar para a pessoa, não falar com a pessoa, não entrar em contato com a pessoa, porque a hora que isso se multiplica, a pessoa está ali rodeada de 40 pessoas que não estão olhando para ela. Então isso serve principalmente para pessoas com deficiências aparentes, para pessoas por exemplo, pessoas transgênero que não passam, né, que não tem assim, uma aparência tão masculina, tão feminina, da forma como a gente entende que é o correto. Então era só isso que eu queria levantar, que esse caso dessa menina, ele me fez pensar muito como às vezes a gente foca também muito no conflito, e às vezes o conflito traria uma resolução, mas fica o silêncio ele só traz sofrimento para aquela pessoa que está ali.